Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 2, Bahia 0, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Para quase 20 mil torcedores colorados e vários outros assistindo pela TV, o Inter que, se não deu show, se não jogou bem, se não brilhou, pelo menos deu uma esperança de que vai olhar um pouco mais para cima. Gente, a vitória hoje deixa o Colorado, mesmo que lá no meio da tabela, 4 pontos do G4. E se tivesse acontecido uma tragédia futebolística e tivesse perdido em casa mais uma vez, o que, convenhamos, não era nada absurdo, o Inter estaria com pontuação de time da zona do rebaixamento no mínimo. E isto, obviamente, traria um sinal de alerta, uma situação horrível, um alerta vermelho em todo o estádio Beira-Rio. Então, tinha que vencer. E pelo menos uma expectativa foi criada de que as coisas podem, com a confiança, com a volta dos resultados, trazerem dias melhores para o estádio Beira-Rio. Ainda é muito cedo para ser definitivo, mas eu estou tentando olhar por um viés que pode ser interessante, de que algo bom ainda tem chance de acontecer nesta temporada. Gente, vamos lá, o Inter venceu 2-0. Mas eu não posso esconder também que não foi uma atuação nem perto da desejada por nenhum torcedor que estava no estádio ou que estava fora e que viu a partida. Para resumir, bem resumido, o John foi o melhor em campo. E o John, goleiro, que o Inter traz do Santos e tal, e fica ali disputando com o Kehler, faz 5 defesas muito importantes. Uma outra quase que milagrosa, mas pelo menos 5 intervenções muito boas. E isso contra um Bahia que tá aí hoje brigando para não cair, é um time que, tu fica preocupado. Tu diz assim, poxa, é o segundo jogo que o goleiro é um dos destaques da partida, que ele é no mínimo um dos melhores jogadores que tem dentro de campo. E é óbvio que contra um venezuelano e o Bahia, isso precisa ser levado em consideração. Eu tô aqui propondo inicialmente um viés positivo de alguma melhora, porque estava muito ruim, tá pelo menos melhorando, mas eu não posso esquecer ou achar, te enganar, dizer, não, tá tudo certo, tudo beleza, agora as coisas vão, de vento e popa. Não me parece que esse é um caso. Mais do que isso, nós só estamos falando aqui de um resultado positivo porque o Tassiano fez um negócio que é impossível, que eu não consigo nem criticar o Tassiano, porque, cara, não tem como criticar um jogador, na minha visão, por um lance daquele. É uma bola que estava entrando, o Tassiano foi conferir ela bate no seu corpo e sai. Se ele ficar parado, não acontece nada, mas ela bate na coxa que está meio levantada e ele tira um gol de cima da linha. Um zagueiro do Internacional, se tentasse fazer aquele movimento, não teria conseguido. E o Tassiano conseguiu. Foi um pouco de sorte, e aí a gente entra naquela história de jogador bom tem sorte, valeria esse lance pro John, e até de muito azar pro Tassiano. Eu nem consegui ficar chateado com o cara, porque, é tão improvável aquele lance, que, cara, o que eu vou falar pro Tassiano? O que alguém vai falar pro Tassiano? Vai dizer que o cara é ruim, que é bom? Não tem como, é muito, muito improvável. Se você não viu, vá lá ver, porque assim, uma bola que tá em cima da linha, ele tá de frente pro gol, o gol tá aqui, assim, na frente dele, não é que ele tá de lado e conseguiu espanar, não. A bola bate e aí ao invés dela ir pra frente, ela vai pra trás, ela bate nele e sai pra trás, que é um negócio completamente inesperado e tudo mais. Mas enfim, é preciso pontuar isso. Bom, o Inter venceu. Mas o John foi o melhor em campo e o Tassiano perdeu um gol inacreditável que mudaria o rumo ali daquela conversa, seria no mínimo um empate. E o resumo do jogo, bem resumido para vocês, seria o seguinte: o Inter ultimamente tem começado avassalador, 30 minutos bons, se resolveu nos 30 minutos melhor, se não morre e aí fica com Deus nos acuda. O Inter não fez isso, o Inter parece que já começou o jogo cansado. Ele já começou o jogo numa batida ruim, que não foi boa. Mas no começo da segunda etapa consegue um gol, para de jogar, leva a pressão durante toda a segunda etapa e sai no finalzinho da segunda etapa aí, já nos acréscimos, por um contra-ataque, consegue o 2-0 e aí alguém vai dizer: ah, beleza, o Internacional então não tá tão mal preparado fisicamente, porque foi fazer gol nos acréscimos do segundo tempo. Não, bobagem. O Inter passou apuros, foi um negócio muito futebolístico. Olha, conseguiu uma escapada e foi lá e fez o 2-0. Ponto. De resto, gente, a real é essa. O Inter escancara, mostra para todo mundo que os problemas físicos são muito maiores e muito mais graves do que todo mundo imaginava. O segundo tempo é um Bahia pressionando, um Bahia na frente, um Bahia em cima, um Bahia com bola por cima, por baixo, pelo lado, do jeito que dava. E o Inter não conseguindo fazer nada mais do que se defender. Lembra de um lutador, quando o cara, um que tá apanhando, ele bota as duas mãos aqui assim e deixa o outro bater, e aí o cara fica batendo até uma hora que tu não consegue se defender, escapa, e aí quando acerta tu tem o knockdown no mínimo? É isso. O Inter ficou contra o Bahia aqui, apanhando.
por sorte sua, barra competência sua e um pouco de incompetência do outro lado, eles nunca furaram essa retranca. Mas é um risco danado isso acontecer. E acontece por conta da falta de preparação. Bom, agora é esperar mais um mês no mínimo para que os preparadores que estão atualmente no clube, junto com o Mano Menezes, tentem evoluir essa preparação física. Tem parada da Copa das eliminatórias, dos jogos amistosos das seleções, não é nada, é data FIFA só, que vai ser com o Ramon Menezes e tudo mais, já foi convocada a seleção brasileira e aí nessa convocação terão 10 dias para dar uma melhorada. Mas preparo físico é uma coisa que demora de um mês para o outro no mínimo, assim, para começo de conversa. E esse é um problema que o Internacional está enfrentando. Gente, 1-0 sai de uma jogada que é Wanderson, cruza, Pedro Henrique entra como falso 9, escora e vai pro Johnny, o Johnny faz 1-0, lance de talento do Johnny. Depois, na segunda etapa, no finalzinho, o Johnny chuta, bate a bola e sobra pro Wanderson e faz o gol. Wanderson e Johnny participaram dos dois gols do Inter e isso precisa colocar aqui como um fato positivo de toda a história aqui. Mas eu não posso também deixar de dizer que o desempenho do alemão, por exemplo, foi constrangedor. Aliás, o ataque do Inter tem seríssimos problemas. A gente vai falar aqui que o Alan Patrick não é mais o mesmo, que tu pode ficar em dúvida no Campanharo porque ele tem boa saída de bola, mas a gente não sabe se ele marca tão bem. A gente pode sentir falta do Maurício, e eu tô sentindo muita falta. Acho que o Maurício é um equilíbrio do time do Internacional, mas o ataque do Inter é um negócio constrangedor. O alemão no primeiro tempo teve uma atuação próxima, cara, ele vai virar meme. Ele virou meme já porque ele foi dominar uma bola, se atrapalhou todo, não conseguiu dominar e ficou um lance daqueles de colocar na internet de tão bizonho que foi. Só que na segunda etapa, o Pedro Henrique entra, parece dar melhor resultado, mas minutos depois o Inter faz um gol e aí o time para de jogar, deixa ele morrer de fome no ataque e também não ajuda em nada o Pedro, porque ele não consegue ajudar, a bola mal chega para ele. Quando tu vem numa segunda etapa já, numa segunda parte da reta final, o Mano Menezes coloca o Luiz Adriano, e aí, respeito máximo, eu sei que o Luiz Adriano entra, ele não consegue mal contribuir, ele vai disputar uma bola de cabeça, bate, tem pelo visto ali uma concussão, ele tem que sair do jogo, é regra da FIFA, o cara sai e fica desacordado, não importa se ele já tá bem, se foi só um susto, ele precisa sair e ficar sob cuidados, provavelmente contra o América não deve estar à disposição. A partir de então, tu tem o Luiz Adriano que tá fora do jogo, e beleza, isso eu respeito demais essa questão que ele teve médica. Só que presta atenção no lance antes da bola dele entrar. O Mano chama, conversa com ele, e quando ele vai para entrar, o Sidney Lobo, auxiliar dele, do Mano, tem que começar a tirar a correntinha, uma corrente de ouro que o jogador tem que tá muito visível, né? Uma corrente de ouro que ele tá usando. Não pode. O jogador não pode usar brinco, não pode usar anel, aliança, não pode usar nada, porque pode enganchar, pode bater em alguém, pode fazer qualquer coisa no jogo. Não pode, é regra. Cara, parece simples e é uma regra pequena que ele estaria cumprindo ali naquele momento se ele entrasse daquele jeito, mas isso mostra, tu soma isso e mais o todo, que o cara tá desatento, que o cara não tá ligado. Porque pode acontecer, o cara super focado, um dia ele relaxou, mas tu vê o desempenho dele dentro de campo, a falta de interesse, as informações de bastidores que a gente tem que o Luiz Adriano não tá tão focado assim no serviço, e aí tu vê ele entrando em campo, esquecendo inclusive de coisas básicas. Cara, dá uma sensação muito ruim, dá uma situação de, puxa vida, o cara não tá com a cabeça onde devia. E isso, infelizmente, é preciso falar sobre o Luiz Adriano. Desses pequenos detalhes de quem não parece estar muito aí para as coisas, inclusive de não estar preparado para entrar na hora que é chamado. Ele devia ter deixado a correntinha lá no vestiário. Tá bom, eu sei, não é nada grave, não é uma falta grave, não é por isso que ele tem que ser advertido e às vezes pode acontecer o esquecimento. Mas é muito fato, é jogar mal, é relatos que não está focado, de que não está focado na sua vida pessoal, de que não está dormindo cedo, acordando cedo, se alimentando bem, regulando o sono, alimentação, vivendo como atleta, aquela coisa toda, e aí tu vê esses pequenos detalhes que para mim fazem a diferença no desempenho dele. Gente, o Inter venceu, e para mim isso dá pelo menos um ar de possibilidade, uma esperança de dias melhores. Foi só a segunda vitória do mês, já no finalzinho do mês, e olha, o mês de maio que teve muitos jogos. Agora, a dúvida é, vai ser suficiente, pelo menos com essa moral, ainda sem um preparo físico tão melhor, ainda sem grandes jogadores tipo o Ener Valencia, Arangues e quem sabe o Cuejá, vai ser possível golear o América para se manter vivo na Copa do Brasil? Porque sim, tu tem 2 contra. Para passar de fase, no mínimo, tu tem que fazer 3 gols, sem contar com pênaltis, evidentemente, né? Então, cara, tá bem difícil imaginar e projetar muita coisa para quarta-feira no Beira-Rio, mas né, pelo menos tu tem um começo de alento por conta de tudo que eu falei. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.